A gente vai ter que correr para o noticiário do Factual. Daqui a pouco a gente volta a falar ou numa outra oportunidade, porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, falam neste momento sobre a execução dos médicos na Orla Carioca. Vamos acompanhar. Esse é um problema que a gente tem que, sinceramente, parar de ficar achando que ele é pontual. E está muito claro que esse é um problema que nós só conseguiremos ter sucesso realmente no combate à criminalidade, se for um combate de todos. Se nós nos juntarmos, governo federal, com todos os estados, prefeituras, não adianta mais achar que esse é um problema pontual, que hoje acontece aqui, que amanhã acontece ali, que depois da manhã acontece lá. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional, e que infelizmente cada dia mais possui as suas próprias estruturas, inclusive os seus próprios tribunais, e vem ampliando esse poder nas mais diversas esferas. Repetindo, não é mais um problema só do Rio, do São Paulo, da Bahia, do Ceará. É uma máfia que ela vem se expandindo a cada dia mais no território nacional inteiro. E no Rio de Janeiro, essa luta vem sendo travada 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós não vamos, já não arrefecemos e continuaremos não arrefecendo a nossa luta contra essas organizações criminosas. É muito importante lembrar que somente esse ano, nós só no Rio de Janeiro já apreendemos mais de 4.000 armas, sendo dentre elas 472 fuzis. Isso é um arsenal de guerra que em menos de um ano só o Estado do Rio de Janeiro apreende. No caso em questão, queria mais uma vez me solidarizar com as famílias. Realmente foi um assassinato brutal, mas eu queria aqui reconhecer o trabalho da Polícia Civil, reconhecer todos aqueles que nos abriram possibilidades de colaboração. Queria agradecer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, queria agradecer à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, e queria agradecer ao Governo de São Paulo, que também demonstrou solidariedade e que nos ajudou. Mas é muito importante a gente ressaltar que em menos de 12 horas do acontecido, a Polícia Civil já sabia a linha de investigação correta, já sabia as motivações, já sabia a facção criminosa, inclusive já tinha achado até o roteiro do veículo e já estava no processo de identificação desses criminosos. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar a Polícia Civil, no nome do secretário José Renato, por esse trabalho que realmente foi de excelência da Polícia Civil. Agora a gente tem que parar para fazer uma reflexão. O grau de impetuosidade desse criminoso. Fazer um assassinato bárbaro desse, num lugar público, onde sabidamente era monitorado por câmeras, e depois fazer o seu próprio julgamento, julgar e punir aqueles que fizeram o crime bárbaro, é uma prova de que nós não estamos lidando somente com uma facção ou com outra facção, que nós estamos lidando sinceramente com uma máfia, uma organização criminosa perigosíssima,
que, diferente do que tentam plantar, não são gente bonzinha da comunidade, não são moradores da comunidade, são criminosos sanguinários, violentos, fortemente armados e que tem que ser combatido com a dureza e com a mão forte do Estado. O Estado precisa combater com dureza e precisa do apoio das instituições. Precisa sim do apoio do governo federal, das forças federais, mas também precisa do apoio da justiça, dos tribunais superiores, tribunais federais, tribunais estaduais, precisa do apoio do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, precisa do apoio da Defensoria. Não dá mais, e hoje espero que não seja mais uma coletiva, como tantas outras que já fizemos, e outras que com certeza faremos, mas espero que não seja mais uma coletiva, mas que a gente possa entender, sobretudo depois das imagens que assistimos, do treinamento de guerra, combinado com essa falta mínima de pudor dessas organizações criminosas que fazem um ataque cruel por engano. Não existe por engano. Eu queria garantir que as investigações, elas continuam. Nós não iremos parar por aqui. Não é porque se acharam corpos que as investigações vão terminar, elas vão continuar, serão ampliadas. Iremos até o fim, para que a gente possa combater tanto essas organizações criminosas, essa máfia, quanto a guerra que eles estão provocando, não só no Rio de Janeiro, mas estão provocando no Brasil inteiro, e que tem causado medo à nossa população. A população do Rio de Janeiro, particularmente, como chefe do Estado, eu gostaria de dar uma palavra clara. Não retrocederemos 1 milímetro sequer para essas organizações criminosas, para essas máfias. Ampliaremos o trabalho de combate a ela. E espero, sinceramente, contar com o apoio de todas as instituições. Essa não é uma missão somente da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Essa é uma missão de todos nós, que estamos no serviço público, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria. Essa é uma responsabilidade de todos. Nós aqui do Estado cumpriremos com a nossa responsabilidade. Faremos um combate implacável e duro a essas máfias, a essas organizações criminosas. E que a população do Rio de Janeiro saiba que ela tem uma polícia competente, preparada e hoje equipada para que a gente possa combater essa criminalidade. A nossa polícia não sairá das ruas enquanto a vida do cidadão não melhorar, enquanto a gente não conseguir diminuir. E com certeza a nossa meta é acabar de uma vez por todas com essas guerras de facção. Vou passar para o secretário Ricardo Capelli. Boa tarde a todos, a todas, governador, toda a equipe do governo do Estado, nossa equipe que está aqui. Nós viemos para o Rio por determinação do presidente Lula para apoiar o governo do Rio de Janeiro no enfrentamento desse crime inaceitável que ameaça a vida, destrói a economia e afronta o Estado democrático de direito. Como o governador disse, muito bem disse, não há caminho, não há outro caminho a não ser a sociedade brasileira, os poderes constituídos, o governo federal, os estados, os municípios, darem as mãos
O pior caminho que pode existir nesse momento é a ideologização, a partidarização de um debate que não é um debate de um ou de outro, de um desafio que é um desafio do país. Para dar um exemplo, o governador aqui citou outros. Esse ano, sob liderança do governo do Estado, com a cooperação técnica de inteligência do governo federal, nós já apreendemos mais de 7.000 telefones celulares nas unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro, sob liderança do governo do Estado, com apoio técnico nosso. Esse é o caminho. As organizações criminosas, cada vez mais organizadas e verticalizadas, para enfrentá-las, cada vez mais organização, integração, inteligência do poder público, e não só do poder público, contando com a participação, com o apoio da iniciativa privada, das organizações sociais. Essa é uma luta da sociedade brasileira. O ministro Flávio Dino determinou, e nós faremos também nos próximos dias, para ampliar o apoio ao governo do Rio de Janeiro. Nós vamos ampliar a nossa ação de inteligência aqui no estado do Rio de Janeiro, através da nossa superintendência da Polícia Federal, reeditando aqui no Rio algo parecido com o que foi a missão Suporte, que identificou e prendeu dezenas de líderes de organizações criminosas, dezenas de criminosos. Então nós vamos ampliar a nossa presença aqui e a cooperação, o apoio ao governo do Rio de Janeiro nesse esforço que, como bem disse o governador, é um desafio de toda a sociedade brasileira. Só para finalizar mesmo, reiterando as palavras do secretário Capelli, importante deixar claro, eu não apoiei o presidente Lula, o presidente Lula não me apoiou, mas essa não é uma situação nem política, nem partidária. Essa é uma questão de segurança pública e que nós temos que nos dar as mãos nesse momento, sim, deixando ideologia de lado, deixando partidarização de lado, porque o que vale hoje é garantir a vida de cada cidadão desse estado e desse país. Por isso estamos, sim, irmanados, juntos, forças estaduais, forças federais, que não caminhamos juntos na eleição, mas caminhamos juntos na proteção da vida de cada cidadão desse país. Podemos abrir para as perguntas? Por favor. Benhur, da TV Globo, é o primeiro a perguntar, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretário. A gente está ao vivo no Estúdio I. Governador, a gente já teve, então, o secretário de Polícia Civil falando que não há mais dúvidas de que foi um crime por engano. A gente teve o tráfico condenando e punindo ontem. O que o Estado pode fazer para mostrar que tem algum controle da segurança pública aqui? Para o secretário Ricardo Capelli, como é que a gente pode falar de integração entre nacional e local quando a gente tem, por exemplo, o uso de um sistema chamado Córtex, que é do Ministério da Justiça, ainda limitado para as forças locais? A gente tem uma informação de dentro da Polícia Civil que esse sistema poderia ser usado para a localização do carro que foi usado pelos criminosos. Esse sistema foi usado, por exemplo, no assassinato do Fernando Inácio, e foi fundamental para a Polícia Civil do Rio descobrir rapidamente por onde o carro estava, as origens do carro. A gente tem informações de que o acesso a esse sistema foi limitado, e foi limitado por ordem do Ministério da Justiça. A gente queria entender um pouco do que está acontecendo. Obrigado. Vamos lá. Sobre a parte do Estado, esse é o combate que a gente já vem fazendo todo dia. Esse é o combate que a gente fez no Jacarezinho, esse é o combate que a gente fez na Vila Cruzeiro, essa é a força-tarefa das milícias, que prendeu mais de 1.500 milicianos e bloqueou mais de 2,5 bilhões de reais deles. Isso são as apreensões que a gente vem fazendo todos os dias. O governo do Estado vem fazendo a sua parte, sim, com inteligência. Toda a investigação que vocês mostraram, ela foi uma investigação feita pela Polícia Civil,
com drones de alta capacidade e com já mais de 900 indiciamentos. Então, esse trabalho de combate a essas facções criminosas, ela já vem acontecendo e o governo do Estado não vai retroceder. Mas, realmente, essa integração é fundamental, sobretudo com os poderes, e eu reitero aqui o caso da questão dos criminosos, que o governo federal deu as vagas, nós mandamos e, infelizmente, alguns membros do judiciário devolveram esses criminosos para cá. Então, essa cobrança é o Estado, sim. A gente não tira o corpo fora da cobrança, mas também os outros entes têm que ser igualmente cobrados. Porque quando a gente manda 30, quando o governo federal abre 30 vagas nos presídios federais, a gente manda os 30 e depois 15 voltam, acho também a consciência de cada um, todos têm que ter o seu papel e todos têm que cumprir o seu papel. Nós estamos atuando juntos com a Operação Palladium da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto aqui com a Polícia do Rio, para reduzir o roubo de cargas. Nós estamos atuando juntos e atuamos para apreender celulares nas unidades prisionais. Nós estamos aqui atendendo o pedido do governador, abrindo vaga nas penitenciárias federais para fazer as transferências que o governador solicitou. Nós estamos na preparação em conjunto para a Operação Maré, mobilizando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a nossa Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Polícia Federal, desde ontem de manhã, desde o início da apuração desse caso, tem colaborado, apoiado a liderança da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na elucidação desse crime. Você acha que faz algum sentido a gente limitar o acesso a qualquer sistema? Absolutamente essa informação não procede. O que foi feito há cerca de 45, 60 dias foi um recadastramento de todos os usuários do Córtex, porque nós encontramos usuários no Córtex sem identificação adequada. Então foi feito um processo de recadastramento e o Córtex não é um sistema, veja, não é um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um sistema do Brasil. Quer dizer, a construção do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, é uma obstinação da nossa gestão no Ministério. É uma determinação expressa do ministro Flávio Dino a construção do Sistema Único de Segurança Pública. E isso passa pela integração de todos os sistemas. O nosso superintendente aqui da Polícia Federal, Leandro Almada, me lembrava que o EIBS, que é também um sistema muito importante da Polícia Federal, está absolutamente compartilhado aqui com o governo do Estado. Então, isso é uma convicção nossa de que a gente só vai conseguir enfrentar organizações criminosas que são interestaduais, cada vez mais nacionalizadas, algumas delas transnacionais, se nós juntarmos as nossas mãos, não só o poder público, não só o executivo federal, estadual, municipal, mas também o poder judiciário, o poder legislativo e a sociedade civil. Eu hoje de manhã tive com o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, imbuído desse mesmo espírito. O crime organizado, ele afronta, ameaça o Estado Democrático de Direito. É uma luta democrática enfrentar as organizações criminosas e, para isso, a gente precisa unir o Brasil. A próxima pergunta é para a Rafaela, da CNN, por favor. Oi, boa tarde. A gente transmite também ao vivo a coletiva na CNN. Na semana passada, houve uma coletiva de imprensa aqui, com a participação também dos senhores, falando sobre estratégias para conter a expansão do tráfico na comunidade da Maré. Era uma preocupação ali, naquele momento, bem latente. E se falava sobre o uso da Força Nacional, algumas estratégias para conter essa expansão.
Aí, menos de uma semana depois, a gente tem um caso que escancara uma realidade que já o carioca, né, o brasileiro, aliás, já conhecia, de conflitos entre milícia e tráfico, mas acontece um caso que escancara isso mais do que nunca, né? Então, a gente percebe uma preocupação que existe não só com o tráfico, com a expansão do tráfico, mas de violência que chega em vários pontos, né, da cidade, não é algo mais somente em áreas consideradas de risco, mas se espalha por áreas turísticas, enfim, pelo Estado de uma forma geral, essa sensação de medo. E a minha pergunta é se houve alguma mudança de estratégia, levando em consideração esses conflitos, a chamada guerra de milícia e tráfico por alguns, e na prática como vai funcionar essa parceria do governo federal com o governo estadual para também levar em consideração esse tipo de conflito, né? Foi falado sobre uma presença maior da Superintendência da Polícia Federal em parceria com o governo estadual, mas se tem algum detalhe, se pode ser passada alguma informação de como na prática isso vai funcionar. Vamos lá, Rafael. Na verdade, não muda absolutamente nada. Eu falava isso na outra coletiva. Nós estamos fazendo um trabalho, um planejamento de inteligência para que a gente possa prender os líderes. A prisão desses líderes é fundamental inclusive para essa guerra entre essas facções, que para mim são todas facções, independente se é nome A ou B, é tudo facção. Nós temos que prender os líderes, temos que fazer um trabalho de inteligência, e é isso que vem sendo planejado ao longo dessas 2 semanas. É óbvio que esse fato escandaliza, é óbvio que esse fato é um romper de fronteira dessa criminalidade. Já foi ontem agido com energia, nós já estávamos todos preparados para as incursões para prender esses criminosos, quando fomos surpreendidos por esse pseudo-tribunal do tráfico já tê-los punido. Mas ainda assim, as investigações continuam. Eu queria reiterar que não acaba. Se eles acharam que iam punir os próprios, iam acabar, não é isso que vai acontecer. Essas investigações continuam, inclusive para que elas cheguem nessa guerra de tráfico com milícia. Se a motivação foi essa, mais ainda a gente vai ter que investigar e combater, e vai chegar a hora que vai ter o uso da força, sim. Mas o nosso planejamento de inteligência, de preparação, de investigação, ele continua intacto. É assim que nós seguiremos. O uso da tecnologia continuará sendo aplicado, e nós entendemos que esse é o caminho para a gente ter um resultado perene. Nós falamos isso na coletiva passada, que não queríamos que fosse mais uma operação, mas fosse o iniciar de um tempo, que através da investigação, da inteligência e do posterior uso da força, na medida que a inteligência mostrasse os pontos importantes para que a força fosse utilizada, que seriam utilizados. Então, da parte da polícia, das forças estaduais, não há alteração alguma do planejamento. Nós agimos rapidamente na elucidação desse crime bárbaro. Reitero que é um crime bárbaro, e nós vamos continuar o trabalho, não retrocederemos em nada. Todo o planejamento está absolutamente mantido, ele não vai ser alterado em nada, e nos próximos dias a gente vai ter novidades, com certeza. A próxima pergunta é o Rafael Galdo, por favor, do Globo. Tudo bom, governador? Tudo bem, Rafael? Queria insistir nessa questão do pseudo-tribunal do tráfico, né? Que sinal se dá para a sociedade quando o tráfico resolve, entre muitas aspas, um crime antes da polícia, né? Assim, o que fazer para reverter isso agora, né? Quem que a polícia, quem que o governo vai buscar dentro da investigação para reverter essa imagem? E há informações de que bandidos da Vila Cruzeiro teriam feito uma conferência com detentos lá em Bangu 3 para resolver, para definir o destino dos atiradores da Barra. A polícia tem essas informações,
quem seriam esses detentos de Bangu 3 e o que fazer diante de uma situação em que detentos participam da liderança dessa máfia que o senhor apontou. Olha, sobre a questão dessa punição terem chegado antes da polícia, a polícia já estava na linha de investigação. A gente tem que ressaltar o trabalho da Polícia Civil, que foi menos de 12 horas. Em menos de 12 horas já sabia para onde o carro tinha ido, qual era a facção, e já estava nas análises das câmeras para saber o que tinha acontecido. O que nos parece, e não que concordemos, óbvio, não concordamos, é que eles, inclusive, até eles se indignaram com a ação dos seus próprios. E eles fizeram essa punição interna. Isso para a gente não altera absolutamente nada. Não altera absolutamente nada. O ímpeto que nós estamos nas investigações, nós continuaremos nela. Até porque agora nós temos que achar, inclusive, quem fez esse segundo assassinato. Tem mais elementos de investigação aí que tem que ser descobertos e nós continuaremos o processo de investigação. Já tivemos a oferta da nossa Polícia Federal para ajudar em todo o processo de investigação e continuaremos firmes nela. O Estado não se abala em absolutamente nada porque eles resolveram punir os seus. É óbvio que eles sabiam já quem eram. A gente estava no processo de investigação. Eles já sabiam quem tinha sido e foram na frente e puniram eles. Então tem que ver se foram todos, se tinha mais gente que não estava ali naqueles envolvidos. Enfim, a investigação não muda em absolutamente nada. Sobre a questão dessa reunião, já fizemos uma apreensão de celular. Esses celulares já estão na perícia, já estão Muito bem, você acompanhou agora a maior parte da coletiva entre o governo federal, os governos federal e estadual. O governador Cláudio Castro falando nesse momento. Você viu o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, ao lado, e ao lado deles, mas sem falar, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, José Renato Torres. Eu vou chamar a Jussara Soares agora para conversar comigo, porque, Jussara, acho que uma coisa une o governo do Rio de Janeiro e o governo federal em relação às diferenças, independente das diferenças políticas. O que une os dois é a fragilidade agora da segurança pública. A gente tem Cláudio Castro, que foi vice do Witzel, agora eleito, segundo mandato, mas era vice do Witzel, que já falava da segurança pública, que era extrema no Rio de Janeiro. Witzel falava de mirar na cabecinha de bandido, só para você só lembrar. E a gente tem o governo federal, que é um governo ligado a um governo de esquerda que tem a pauta de direitos humanos muito importante. E os dois deixaram recados nesse sentido ali nessa coletiva. Tanto Cláudio Castro falando que não tem bonzinho na comunidade, quanto Ricardo Capelli falando até das tretas que ele teve no fim de semana em relação a isso, falando que, olha, a gente tem, não é um problema de ideologização dessa questão da segurança pública. Recados muito bem dados ali, não? É isso, Luciana. E em um momento muito claro ali, o governador, ele diz, olha, não apoiei o presidente Lula na campanha, ele não me apoiou, agora não é uma questão política nem partidária, vamos resolver a segurança pública. Lembrando que esse crime, né, que vitimou os médicos aí na orla do Rio de Janeiro, ele acontece logo depois daquele anúncio da Força Nacional e ser enviada para o Rio de Janeiro, né, essa parceria para ajudar no combate ao crime organizado. Então, nesse aspecto, é um ponto sensível também à segurança pública, não apenas para o governo do Rio de Janeiro, que enfrenta as imagens que chocaram ali daquele treinamento, e também é um ponto muito sensível para o governo federal também. Então, essa união, esse recado político, né, faz sentido. Os dois querem passar o recado de que estão enfrentando esse problema juntos.